Salmo 149. Diz assim a palavra do Senhor: Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem louvores a Ele na congregação dos fiéis. Israel, alegrem-se em seu Criador. Povo de Sião, exultem o seu Rei. Louvem o nome dele com danças, com tamborins, com harpas, pois o Senhor tem prazer em seu povo. Ele coroa os humildes com vitória. Alegrem-se os fiéis, porque ele os honra. Cantem de alegria em suas camas. Louvores a Deus estejam em seus lábios, e uma espada afiada em suas mãos, para se vingarem das nações e castigarem os povos, para prenderem os reis com algemas e os seus líderes com correntes de ferro, e para executarem a sentença escrita contra eles. Esse é o glorioso privilégio dos seus fiéis. Louvado seja o Senhor. Senhor Deus maravilhoso, estamos na tua casa, neste domingo, na tua presença. Pedimos que o Senhor abençoe de forma especial, Pai, cada irmão, cada irmã, cada família, cada um que chegou à tua casa, Pai, neste domingo para te adorar, Pai. Que a tua presença, a tua bênção e o teu Espírito esteja sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar o nome do Senhor, aleluia. Bom dia a todos, vamos adorar o nome do nosso Deus nessa manhã, com alegria no nosso coração. Se você não souber alguma canção, não tem importância. A gente sempre repete um pouquinho mais o refrão, dá tempo de pegar uma frase, alguma coisa aí, mas é gostoso nós cantarmos, às vezes, uma ou outra canção um pouco mais nova, diferente, para que nós possamos também receber refrigério novo da parte de Deus aos nossos corações, amém? Vamos celebrar Ele com alegria. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor. Com as palmas. Eu sou aquele que te amou primeiro. Eu sou aquele que te viu em terra muito seca. Eu sou aquele que desceu do céu e se entregou. Foi por amor. Foi por amor. Foi por amor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz se abrir, eu
Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim, diz o Senhor. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Aos cansados e todos os oprimidos, sobrecarregados e aflitos, venham, venham a mim. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz se abrir, eu entrarei. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz se abrir, eu entrarei. Eu entrarei. Eu entrarei. Te exaltamos, Senhor, nessa manhã. Te aplaudimos, te exaltamos, te celebramos. Como é bom nós estarmos aqui nessa manhã, né? Entregando os nossos louvores. Vê se tem alguém abençoado perto de você. Diga bom dia para ele, bom dia para ela. Se já falou, diga mais uma vez. Diga seja bem-vindo à presença de Deus, à casa de Deus. Deus está nesse ambiente aqui. Enquanto nós cantarmos louvores com o nosso coração sincero, aberto, Ele vai cada vez mais aumentar o nível da presença, do amor dEle pelas nossas vidas, da glória dEle que é derramada, porque a palavra dEle fala que no meio dos louvores Deus habita. Que não venha faltar louvor nos nossos lábios, entronizando ao nosso Senhor Jesus Cristo, amém? A coisa mais gostosa é pela manhã, quando a nossa mente ainda está limpa de toda situação, de toda adversidade, de todo pensamento, e nós podemos, como primícia do nosso dia, do nosso domingo, da nossa semana, entrarmos nesse lugar, nesse ambiente tão gostoso que é a casa de Deus, para juntos cantarmos louvores ao nosso Deus, amém? Ele é maravilhoso. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, oh, Deus Emmanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus.
Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Jesus, eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, oh Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, chama Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 diga Galileu, Galileu, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Chamamos o seu nome, te adoramos. Celebra o nome dele com as suas próprias palavras, em nome de Jesus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, peça isso pra ele, diz, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois a ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Vamos declarar de novo. Espírito, enche. Espírito, enche. Enche a minha vida. Espírito, vem mais uma vez, vem. Enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois a ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos a ti elevo, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos elevo mais alto. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Espírito Santo, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração ama diante do teu altar. Diante do teu altar.
Mais uma vez as vozes bem fortes, diga as minhas mãos. As minhas mãos eu quero. E em louvor te adorar. O meu coração derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Nós estávamos no evangelismo agora de manhã aqui na corrida. E enquanto o pessoal estava distribuindo água, eu estava repondo a água e erguia minhas mãos orando, pondo as mãos, abençoando aquele povo. E o mais interessante era ver pessoas glorificando o nome do Senhor. Passava gente e gritava, glória a Deus, outros, Jesus é o Rei da Glória, e eles gritando, e todos alegres. E o mais interessante, ver pessoas que aos olhos humanos é impossível estar numa corrida. Cadeirantes, pessoas com um braço só ali, mas com o outro glorificando, fazendo assim para Jesus. Aleluia! Deus é bom em todo tempo. Nós estamos aqui, nós temos duas pernas, nós temos dois braços, mãos, e você pode erguer as duas mãos e glorificar o nome do Senhor o tempo todo. Você pode erguer as mãos e abençoar pessoas. As nossas mãos têm o poder de abençoar aonde você tocar. A nossa boca tem o poder de abençoar, de falar do amor de Deus. Eu não sei como você tem enfrentado a semana, eu não sei o que você tem passado. Você olha por aí, muita gente enfrentando lutas, pessoas enfrentando lutas tremendas. Uns, perderam entes queridos, como eu perdi, outros perderam, família do pastor Lázaro perdeu aí pessoas da família também, outros passando lutas de enfermidades, outros que já estão no hospital, parece que já não tem mais esperança, mas nós estamos aqui e nós podemos fazer a diferença quando nós abrimos nossa boca, nós oramos, nós repreendemos o inimigo em nome de Jesus. Vou orar aqui, se você quiser vir para o altar, os pastores estão aqui, pastora Carmelo, pastor Dimu, pastor Lázaro está aí, pode ungir a sua vida. Fala, pastor, eu preciso de uma oração, eu preciso de um toque. Eu quero representar alguém da minha família que precisa de um toque do Senhor. Eu não sei quantos têm orado pela sua família se converter, para alguém entregar a vida para Jesus, como eu tenho orado muito tempo pela minha família. Você vem, nós vamos orar e ungir a sua vida hoje. Talvez você fale assim, eu preciso estar no altar hoje. O melhor lugar para se estar é aos pés do Senhor, é o altar do Senhor. O altar é lugar de entrega, não é lugar de impedir nada, é lugar de entrega. Entrega o seu coração e Deus fará o resto. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, nós queremos adorar o Senhor, exaltar Deus. Nós já louvamos, Pai, nós já tivemos um tempo de evangelismo, nós já tivemos ali abençoando aquele povo, nós já estivemos aqui louvando, engrandecendo o teu nome, Pai, nós já tivemos escola dominical aprendendo a tua palavra, Pai, mas nós estamos aqui, Pai, para continuar adorando o Senhor e exaltando o teu nome, Pai, diante da tua presença, o teu povo que está aqui, Deus, com o coração aberto, entregando a sua vida ao Senhor, meu Pai. O Senhor conhece a cada coração, o Senhor sabe que cada um tem enfrentado as lutas do dia a dia, Pai. Senhor, mas nós sabemos que se nós não tivermos lutas, nós não vamos ter vitória. Nós precisamos ter luta para ter vitória, e a vitória já é do Senhor, em nome de Jesus.
Pai, nós cremos no teu poder, nós cremos no teu milagre, nós cremos na tua boa mão. É o Senhor que vem sobre nós, é o Senhor que derrama a tua graça sobre a nossa vida, meu Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, eu peço a tua graça sobre a vida de cada um. Pai, eu repreendo em nome de Jesus todo o mal que tenta contra cada um aqui, Senhor Deus, cada um que está aqui na tua casa, louvando e engrandecendo o teu nome, meu Pai. Nós queremos adorar, nós queremos exaltar a vida, pela vida de cada um aqui, Senhor Deus, em nome de Jesus, o teu povo, a tua igreja, as famílias da igreja, Pai, todos aqueles que perderam entes queridos, todos aqueles que estão enfrentando uma luta de enfermidade, todos aqueles que estão enfrentando uma luta financeira, pessoas que estão precisando de emprego, pessoas que estão precisando, Pai, de trabalhar, pessoas que estão precisando, Deus, resolver a sua vida nessa semana, com problema na justiça. Nós queremos entregar nas tuas mãos, ó Deus. O Senhor conhece o coração de cada um, o Senhor sabe que cada um tem colocado diante da tua presença, meu Pai, no nome de Jesus, Pai. Cada um aqui eu sei que tem famílias, eu sei que tem pedido e tem orado, Deus, ao Senhor, pedindo a salvação da família, salvação de pessoas que não te conhecem, Pai. Quantos que já te conheceram, mas estão afastados dos teus caminhos, nós pedimos, Espírito Santo de Deus, põe tuas mãos. Visita, Espírito Santo de Deus, o teu povo, visita aqueles que estão perdidos, Pai, em nome de Jesus. Quando nós andamos pelas ruas, Pai, nós vemos tantas pessoas nas ruas, Pai, que já não tem mais esperança de vida, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos fazer a diferença, Pai, nós queremos fazer aquilo que o Senhor manda nós fazer, que é o ide e pregar a tua palavra, Pai, a toda criatura, Pai, pregar a palavra a todas as pessoas, Pai, que precisa conhecer o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós queremos anunciar as boas novas, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, derrama graça, derrama unção sobre o teu povo, Pai, abençoa o Brasil, abençoa, Pai, essa nação, Pai, os governantes dessa nação, dando sabedoria, Espírito Santo de Deus, a cada um, Pai, em nome de Jesus, Pai, e que o Senhor possa pôr as mãos de maneira especial, tocando, Pai, nesse mundo, porque o Senhor criou os céus, o Senhor criou a terra, o Senhor criou tudo, Deus. Tudo é teu, Deus. E nós repreendemos todo o mal, todo o levante do inimigo, Pai, que tenta contra as obras do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E nós pedimos por cada família neste mundo, meu Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós queremos glorificar o teu nome em todo o tempo, porque o teu nome é santo, o teu nome é poderoso. Oh, aleluia! Vem, Espírito Santo, agir no teu meio. Vem abençoar, meu Pai. Abençoa, Pai, teu servo, pastor Lázaro, que vai trazer a ministração ao nosso coração nesse dia de domingo, meu Pai. Que o Senhor possa falar através da boca dele sobre os nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, que nós saímos daqui hoje diferente de como entramos, no nome de Jesus, Pai. Louvado seja o Senhor, meu Pai. Que essa semana seja a melhor semana da nossa vida, no nome de Jesus, Pai. Seja melhor do que a outra, Deus, e o dia após dia seja melhor, porque o Senhor é conosco em todo o tempo, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Creia, meu irmão, creia no poder do Senhor. Há poder nas orações, há poder em qualquer tipo de oração, porque o Senhor ouve cada palavra do nosso coração. Amém, amados, glória a Deus. Pode se assentar. Deixa eu dar alguns avisos antes de nós adorarmos o Senhor com os dízimos e ofertas e a nossa oferta de alabastro também. Hoje é o dia que nós retiramos. Durante todo o mês nós temos retirado a oferta de alabastro, né? Vocês sabem, e é uma das 4 principais ofertas da Igreja Nazareno. Todos os meses, não só a igreja, mas como qualquer membro nazareno no mundo pode ofertar para o Fundo de Evangelismo Mundial, né? A Igreja Nazareno, ela recebe do Fundo de Evangelismo Mundial, e alguns missionários que, por exemplo, a nossa igreja apoia, a gente envia, né, para esse fundo, e esse fundo que manda para o missionário.
e também, quando é o missionário nazareno, nós enviamos para a igreja para que eles possam receber, tá? Então, separe a sua oferta de alabastro, né? Além das ofertas que nós temos já de compaixão, das cestas básicas, oferta para os nossos missionários locais e oferta da igreja, né? E o seu dízimo. E o que nós estamos pedindo agora, amados? O nosso final de ano, esse ano, nós estamos fazendo diferente. Ao invés de cesta de Natal cesta de Natal que a gente entrega para pessoas em situação de rua, nós estamos fazendo uma caixa de Natal. Então, se você quiser, eu quero apoiar, você pode trazer algumas, como que fala, não perecível, né? Comida que não estraga, e você pode trazer que a gente vai pôr na caixa. Mas também pode trazer brinquedos que não usa mais, pode trazer algumas roupas que não usa mais, então nós vamos pôr nessa caixa roupas, brinquedos e comida e entregar. Vai ter uma caixa para crianças, né, que nós vamos chamar de caixa de família, e uma caixa para homem adulto e mulher adulto. Então nós estamos fazendo, por enquanto nós já montamos 50 caixas, estamos preparando ali algumas que já recebemos algumas doações, então você pode trazer, né, leva ali no primeiro andar da igreja e você pode separar, brinquedos que não usa, roupa, alimentos não perecíveis, a gente vai montar essas caixas. E ali em dezembro a gente vai entregar para essas famílias, né, em situação de rua, para que elas possam ser abençoadas também no Natal. Tá bom? Então vamos fazer a caixa de Natal esse ano, né, para que você possa também. A gente sabe que às vezes é difícil, o final de ano, recursos, as coisas estão mais caras, mas que você pode, você pode utilizar o que você tem que não está usando. Né? Alguma coisa que você tem e não está usando, então traz. Durante todo esse mês de outubro e novembro, traga suas doações. Só falando da nossa programação, amados, a oferta de alabastro já está aí. Daqui a pouquinho você põe, primão. Coloca só para mim aí do pastor Aguiar, que está aí, que ele vai pregar, e o pastor Anips. Dia 10, tá? Semana que vem, nosso culto Santa Ceia, normal. Temos oração aqui na igreja. Mas você colocou? Só coloca aquela imagem aí. E dia 10, a gente agora tem feito a vigília aqui com o pastor Fábio, foi bênção, tá? Esse mês de outubro não vamos fazer na segunda semana, nós vamos fazer na terceira. Por quê? Dia 10 nós temos uma programação de 67 anos da Igreja Nazarena no Brasil, e é numa sexta-feira à noite. Então, dia 10 nós vamos estar lá na Igreja Central, celebrando os 67 anos da chegada da Igreja Nazarena no Brasil, que é em Campinas, tá? A Igreja Nazarena, como eu falei, semana passada, ela chegou, né, numa família que morava aqui no Cambuí. E essa família mandou uma carta para a sede da igreja, falou, nós nos mudamos, foi para trabalhar numa empresa ali em Piracicaba, a Caterpillar, nós nos mudamos para o Brasil e nós desejaríamos que vocês enviassem um missionário para começar o trabalho nazareno no Brasil. E a Igreja Nazarena completava 50 anos no mundo, né? E eles mandaram, em 1958, um missionário e também um seminarista, que é o pai do pastor Humberto, da segunda igreja, o José Zito. Era um seminarista, foi o primeiro pastor a se formar aqui no Brasil, e depois teve outros pastores já brasileiros. Ele é de Cabo Verde, né, mas estava na Argentina e veio aqui, tá? Então, e a gente vai celebrar aqui 2 pastores, né, dos mais antigos que nós temos hoje, ainda pastoreando, que é o pastor Aguiar e o pastor Anips, vão estar pregando nesse dia. Todos vocês estão convidados, ali na Igreja Central, né? A sexta-feira à noite. Mudou ali? Mudou para sábado? O que está aí? Não, está alguma coisa errada. O pastor Fernando mandou uma última arte errada. É dia 10. Não, é que deve ter feito alguma... Eu passei a última arte que ele fez. Culto de celebração. Segue convite cultos de gratidão e celebração. Anote na sua agenda. Espera aí, mas Tá aqui, ó. O outro tá aqui, ó. 10 de outubro. Vou mandar uma mensagem, mas é que 10 de outubro, sexta-feira à noite. Vou te mandar isso aqui também. É que acho que o novo aí foi alguma imagem, sabe aquelas artes que você
copia e cola, deve ter sido isso aí que aconteceu lá no distrito, né? Mas vou te mandar a anterior, primo. Mas aqui não tá só. Não, mas os 67 anos é esse ano, pastor. Ó, gente, fazendo ao vivo, hein, pessoal? Tá. Mas no próximo culto ainda confirmo, tá? Mas a princípio tá aí, ó. A princípio é dia 10 de outubro às 7h30, tá? Uma sexta-feira à noite. E na outra sexta-feira à noite, a gente tem a nossa vigília aqui, tá? Pessoal, eu quero que você comece a agendar essa vigília para você estar com a gente. Foi muito gostoso. Quem esteve aqui, né? Foi muito bom. Pastor Fábio ministrou, né? E nós tivemos esse tempo especial. É das 8 horas às 10h30 da noite, né? Das 8 da noite às 10h30 da noite, né? Normalmente uma vigília são 3 horas, né? Numa vigília. Então nós temos esse período, depois a gente toma um cafezinho e tem esse período, né? Mas fazia tempo que a gente não fazia uma vigília com louvor, com tudo. O pastor Fábio trouxe, né? Veio até um amigo dele aqui e a gente tem esse tempo especial. Então dia 17 de outubro, às 8 horas da noite, a nossa vigília aqui. E nós pretendemos fazer aí todo mês e ser um tempo gostoso. O pastor Fábio disponibilizou esse tempo para estar conosco, tá? E a programação de outubro tá aí, né, primão? Tá aí. A programação de outubro tá aí, ó. Nós vamos ter na primeira semana aí, nós vamos ter em 2 semanas aí pastor Fábio, vamos ter o Juninho, vamos ter na terceira semana esse grupo de teatro, vai vir um grupo de teatro da Assembleia de Deus, tá? E nós vamos celebrar esse tempo aqui, aqui na igreja, tá? Um tempo especial. Outubro a gente celebra 117 anos da Igreja Nazarena no mundo e 67 anos dela no Brasil, tá? É uma igreja que hoje está em mais de 165 países, é uma igreja global. A Igreja Nazarena continua sendo uma igreja global. O quê? Essa aqui lá é a Assembleia, mas o culto continua, o da sexta-feira. Para a data da Assembleia. Tá bom, tá? E a gente acerta esse aí, mas acho que para a agenda aí da nossa vigília deixa na terceira, tá? E a gente sempre vai tentar fazer o que eu falei, começar a ter na semana da Santa Ceia o nosso tempo de vigília. Então aconteceu a Santa Ceia na igreja, naquela semana a gente tem a nossa vigília aqui à noite para ter um tempo especial, tá bom? Amém? Vamos cantar um louvor. Então, enquanto você vai preparando a sua oferta, preparando o seu dízimo, prepare a sua oferta de alabastro. Quem está na igreja pode colocar nesse envelope, né? Ou enviar aí, avisar, ó, essa é minha oferta de alabastro, para que a gente possa junto adorar o Senhor. Eu ouvi uma vez. Podem ficar em pé. Vamos adorar juntos. O que o Senhor fez, faz mais uma vez. Que onde houver 2 ou 3 juntos em meu nome, ali estarei. Faz mais uma vez. E toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. E como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja. E toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Como as águas cobrem o mar, enche a terra ao som da tua igreja.
Estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono, estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala do estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono. Diga mais uma vez: estamos juntando a terra com os anjos, estamos entrando na sala do trono. Aleluia, aleluia. Declare aleluia, aleluia, ao teu nome, Pai, aleluia, aleluia. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche até ao som da tua igreja. Cadê o som da sua igreja que te adora? Cadê o som da sua igreja que te adora? Oh, diga: toda a terra será cheia, e toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar, enche até o som da tua igreja. Aleluia. Você pode celebrar o nome dele, você pode celebrar o nome dele, você pode aplaudir bem forte. Te exaltamos, te adoramos. Amém, glória a Deus. Só quero ler um versículo para os irmãos aqui e depois a gente vai adorar o Senhor com os dízimos e ofertas. Fala em Filipenses capítulo 4, né? E ele fala: sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Mesmo assim, vocês fizeram bem em me ajudar na dificuldade pelo qual estou passando. Paulo, em viagem missionária, essa igreja apoiou as viagens, apoiou o trabalho missionário, apoiou a vida do missionário Paulo. Quando a gente levanta uma oferta de alabastro, né, eu coloquei já nas nossas redes sociais um vídeo de alabastro, e essa oferta ela chega na casa do missionário, ela chega para construir um centro educacional, ela chega para construir uma igreja, ela chega em vários lugares do mundo, né? Todas as igrejas do mundo enviam nesse mês e também no mês de fevereiro a sua oferta de alabastro, além da oferta de Páscoa e em novembro a oferta de ações de graças. São 4 ofertas no ano que sustentam, né, até os 12 salários missionários e mais o 13º do missionário, para que ele possa ter durante o ano sustento da sua família.
né? Então você pode aí separar a sua oferta, separar o seu dízimo e apoiar a obra missionária também com essa oferta. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por nós podermos cooperar com a Tua obra. Não sabemos aonde essa oferta vai chegar. Se é aqui na América do Sul, em um lugar no Peru, na Colômbia, no Equador, no Chile, na Argentina, ou um lugar aqui no Brasil, ou se ela vai ajudar os povos na África, Senhor, ou ela vai ajudar um missionário lá no Sudeste Asiático, ou na Europa também, Senhor. Mas nós queremos cooperar com a Tua obra. Que o Senhor continue abençoando cada igreja, que o Senhor continue abençoando cada missionário, que o Senhor continue abençoando os nossos líderes da Igreja Nazareno, os superintendentes gerais, os líderes de região, os diretores de área, Senhor, cada missionário, cada obreiro, cada pastor, Pai, e que a nossa igreja possa continuar levando a palavra e pregando a santidade, Senhor. Em nome de Jesus que nós pedimos que o Senhor multiplique, Pai, que o Senhor santifique cada um desses dízimos, cada uma dessas ofertas e cada uma dessas ofertas de alabastro. Em nome de Jesus, amém, amém. Vamos juntos adorar o Senhor. E logo depois desse louvor, o pastor Lázaro vai chegar para trazer a palavra de Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Diga grande ao Senhor bem forte assim, ó. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na tua cidade, na cidade, teu santo monte, seja alegria, a alegria de toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Pode aplaudir, irmão, sem vergonha. Glória a Deus. Obrigado, pastor Fábio. Bênção, hein? Glória a Deus. Vou pedir para a igreja se colocar de pé para lermos juntos
No Evangelho de Mateus, capítulo 16, do verso 13 em diante. Texto bastante conhecido, pelo menos para a grande maioria dos irmãos que já estão há algum tempo na caminhada. Creio que a Maria já conhece. É um texto clássico também, muito discutido na teologia, na eclesiologia. Ele diz assim, confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Glória a Deus, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por este tempo, obrigado porque o Senhor sempre está conosco e também está conosco nesse tempo, desde que abriram-se as portas desse templo hoje pela manhã, desde tudo que temos feito aqui, Senhor, buscando sempre o louvor e a honra e a glória do Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor. Fala conosco mais uma vez, fala com a Tua igreja, como tens falado comigo através dessa palavra, através do sermão que o Senhor me deu nessa semana. Assim eu oro, Senhor, peço a Tua graça sobre a minha vida, a Tua misericórdia sobre a igreja e bênção sem medidas, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Amados, esse sermão, ele me veio baseado um vídeo que eu vi na internet essa semana. Rede social tem muita coisa, eu terminei uma aula essa semana de missões no STNB, e eu dizia para os meus alunos o seguinte, 80% a 90% do que circula nas redes sociais é lixo, não serve para nada. É fake news, vídeos e mensagens de estímulo a ódio, violência, sensualidade, pornografia, gente querendo vender alguma coisa, mestres de tudo especializados em nada. E as pessoas vão vivendo de porções de recortes de coisas quando você se dedica muito às redes sociais. Mas tem coisas boas. E nós, como cristãos, não podemos falar, não posso ver nada porque tudo é ruim. Não, precisamos ter filtro. Precisamos filtrar, né? E o melhor filtro que tem é isso aqui, ó. Tem que ler a palavra, tem que conhecer a palavra, né? E a palavra vai ser o filtro. E eu vi um vídeo essa semana não sei se alguém aqui chegou a ver esse vídeo, um jovem com seu pai pregando em Londres e eles foram presos. Eles foram presos. E enquanto ali estava ali o carro da polícia, parecia mais um utilitário, né, com uma van, utilitário, uma vanzinha, né? Aí o jovem lá, o jovem policial, que também era bem jovem, enquanto prendia, botava as algemas no rapaz, nisso passou uma senhora, e a senhora falou para aquele jovem que estava sendo preso, assim, eu vou orar por você. Aí ele disse assim, você conhece Jesus? Ele sendo algemado, falando para aquela senhora, você conhece Jesus? Você precisa conhecer Jesus. Mas você precisa conhecer não da forma que todo mundo conhece, você precisa ter uma experiência com Jesus, você precisa caminhar com Ele, você precisa ter intimidade com Ele. Olha, leia João 3,16, ele falou. Falou para ler João 3,16 e procure buscar intimidade. E aquilo me tocou, enquanto eu vi aquele vídeo, Jesus falou claramente ao meu coração. Como a mensagem desse mês é Maranata,
Ora vem, Senhor Jesus. Jesus falou para mim assim, está chegando a hora. Eu tenho medo até de pensar nessas coisas e de falar esse tipo de coisa. Eu não gosto muito de ficar entregando profecia, né, essas coisas, mas fui correndo para a cozinha, comentei com a minha esposa, eu falei assim, Jesus falou no meu coração, está chegando o tempo. Está próximo, o tempo está próximo. Quantas vezes perguntaram para ele, né, em vida até, né, Senhor, restaurarás tu esse tempo, o reino a Israel, né? Depois os discípulos lá no caminho de Emaús, né, nós achávamos que fosse ele que fosse restaurar a Israel, naquele tom de decepção, de tristeza, de que tudo estava perdido. E Deus me deu esse texto, e o tema dessa pregação é a igreja que é terrena, mas ao mesmo tempo celestial. E a igreja, ela apresenta esse dualismo de ser uma igreja terrena, mas ao mesmo tempo uma igreja celestial. Ela é terrena porque a igreja, ela é alvejada o tempo todo. Ela é criticada o tempo todo pelo mundo. Na visão do mundo, tudo que está na igreja é errado, nada que está na igreja presta, né? Pastores são um bando de vidas boas, gente de vida boa, e só vive às custas dos outros, tirando dinheiro de todo mundo, né? Tem as ressalvas, né? Mas essa igreja que é criticada, que é alvejada, que é às vezes com razão até, né? Mas eu pensei na igreja, não nessa igreja que é terrena, mas na igreja que é celestial. Amados, nesse momento, se nós pensarmos, quantas pessoas neste mundo, milhões de pessoas, dariam tudo o que têm para estar aqui sentado nesse banco, no lugar que você está. Pessoas que estão aprisionadas, pessoas que estão encarceradas, milhares e milhões. Pessoas que não sabem quando vão sair ou se vão sair de uma cadeia, de uma prisão. Prisões físicas, grades. Pessoas que estão presas emocionalmente, em vícios. Drogados, pessoas usuárias de drogas, prostitutas. E não podem, sabe que não podem adentrar uma porta. Não podem, elas têm uma prisão, têm uma amarra espiritual. Quantas vezes, talvez já aconteceu com você isso, você para o carro no semáforo, alguém vem pedir alguma coisa, você dá ali uma moeda, um dinheiro, dá um panfleto, e você brevemente ali, enquanto o semáforo abre, você abre, fala de Jesus. E às vezes, já aconteceu inúmeras vezes comigo, da pessoa olhar e falar assim, eu já fui da igreja A, B, C, tal. A pessoa sabe versículo, recita um versículo, já fui ministro de louvor, e a gente percebe a tristeza na fala, no olhar dessa pessoa, porque ela está numa amarra espiritual que ela não consegue mais voltar para a igreja. Quantas pessoas desviadas, que não se acham mais dignas de voltar, de adentrar as portas de um templo como esse. E eu comecei a pensar em tudo isso, e eu desenvolvi aqui alguns pontos dessa pregação. O primeiro é o seguinte: quando a igreja se torna terrena, Jesus está dizendo, Jesus diz para Pedro, eu te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra, sobre a tua declaração, não é uma pedra, é a declaração de Pedro, que diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus falou, olha, então, em cima dessa declaração sua, é que nós vamos fundar, é que vai ser fundada a minha igreja. A igreja do Cristo, o Filho do Deus vivo. Há muita teologia, há muita eclesiologia que bagunça isso, confunde, distorce, mas essa é a verdade. Essa igreja, a igreja celestial, é a igreja que Pedro declarou aqui. Aqui começa a igreja do Senhor. Quando Pedro faz a declaração e Jesus diz, é essa declaração que vai fundamentar a minha igreja, a igreja do Cristo. Então a igreja tem dono, irmãos. A igreja tem dono. A igreja não é de um homem. A igreja não é de uma denominação.
Nenhum homem nesse mundo foi pregado numa cruz, nenhum homem nesse mundo tem as mãos furadas. Nenhum. Só o Senhor Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando alguém te perguntar de que igreja você é, fala, eu sou da igreja do Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele é o dono da igreja, não é a igreja denominação A, B, C ou D. E a gente escolhe as melhores, né? A Nazareno, eu tive a vontade de conhecer algumas, para mim é a melhor e acredito que vai ser até morrer. A gente escolhe, a gente sabe que é feita por homens, é dirigida por homens. Mas antes de qualquer coisa, ela é a igreja do Cristo, o Filho de Deus vivo. Essa é a igreja celestial. E quando quando é que essa igreja ela deixa de ser a igreja do Cristo, o Filho de Deus vivo? A primeira situação é quando ela se torna um ativismo religioso. A rotina rouba a intimidade com Deus. Vira religião sem vida. E Jesus disse exatamente isso para os fariseus. Ele falou, vós percorreis os céus e a terra para fazerdes um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fareis 2 vezes mais filho do inferno do que vós. O que Jesus está dizendo para aqueles fariseus? O que ele está dizendo? Vocês, com o seu ativismo religioso, vocês vão reproduzir pessoas iguais a vocês, ou piores do que vocês, por causa do ativismo religioso. O grande embate de Jesus com os fariseus não era por causa da religião judaica. Jesus era judeu. Jesus viveu segundo a lei judaica. Jesus cresceu num lar judaico. Jesus cresceu com os ensinamentos. Ele conhecia muito bem a Torá. Ele conhecia muito bem os Salmos. Jesus viveu como um judeu até a sua morte, irmão. Nós somos cristãos. Jesus era judeu. Mas ensinou valores que eram diferentes do judaísmo. Ele questionou, ele confrontou as práticas judaicas. Então, o ativismo religioso, até nós, se não tomarmos cuidado, nós vamos cair no ativismo religioso. E aí, ir para a igreja se torna uma coisa ruim. Ir para a igreja se torna uma coisa chata. Eu esqueço que tem milhões de pessoas nesse mundo morrendo, com enfermidades físicas e emocionais, pessoas em presídios, pessoas que dariam tudo para estar aqui dentro, nesse mesmo local, nesse mesmo ambiente, e entre tantos outros que existem aos milhares, e não podem. O segundo aspecto, quando a igreja se torna terrena, são as distrações desse mundo. O foco nas vaidades do mundo tira nossos olhos da cruz. O foco da vaidade do mundo. Passatempo demais. Passatempo é bom, não é ruim. Nós precisamos de passatempo. Precisamos sair, passear com a família, ir para o shopping, ir para a praia, viajar. Alimentar também a nossa alma, descansar o nosso corpo. Mas passatempo demais passa a ser espiritualmente nocivo. A gente tira o foco das coisas de Deus, nós tiramos o foco da cruz e começamos a colocar o foco nos passatempos, nas distrações desse mundo. Crente distraído é um problema, irmão. Crente distraído. O mundo vive distraído o tempo todo, porque o mundo não conhece a Deus, o mundo não conhece essa alegria intensa que nós temos, e ele precisa de buscar alegria e beber em outras fontes. O mundo precisa de distração, em excesso, tudo. Festas, todo final de semana, regada a bebidas, bailes, noitadas, boates, e por aí vai. Pega um carro novo, já quer sair em alta velocidade para testar o máximo de potência, não entendendo que tem limite aquilo. Nós não somos tolos, nós temos o discernimento intelectual das Escrituras e nós temos o discernimento espiritual do Senhor. Então a gente tem que tomar cuidado com as distrações. Lá em Cantares 2,15 ele vai falar das raposinhas. Cuidado com as raposinhas, porque são as raposinhas que destroem a vinha. As distrações, está falando das pequenas coisas, das distrações que podem nos afastar da comunhão do Senhor, da comunhão do corpo. Hoje, eu disse que existe um bombardeio muito grande
quanto à instituição igreja nas redes sociais. A maioria das coisas que falam sobre igreja nas redes sociais não são coisas boas, é coisa para destruir. Existe uma onda satânica, demoníaca, maligna para destruir a igreja. O inimigo também trabalha. Efésios 6 fala que eles são organizados, né? Domínios, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo vai colocar essa questão do governo das trevas. E eles agem também. E eles agem contra a igreja. Mas ele age também contra o corpo de Cristo. Contra o corpo. Quer tirar as pessoas. Eu digo para todo mundo, não existe cristianismo carreira solo. Não tem carreira solo. Vivemos um tempo de uma espiritualidade individualizada, individualista. Porque a internet criou essa geração individualizada, egoísta, relativista. Tudo é para ser relativizado, tudo é para ser questionado, tudo para mim, né? O culto ao ego, o culto ao corpo, o culto à vaidade, tudo eu. Eu posto, eu preciso ter não sei quantas mil curtidas. Se eu não tenho, isso me traz doença, isso me traz ansiedade, me traz depressão. São características dessa geração pós-moderna, digitalizada, líquida, como disse Zygmunt Bauman. Então, cuidado com as distrações do mundo. O crente pode ter as suas diversões e tudo, mas tem que tomar cuidado com isso. O terceiro aspecto é viver na carne. Isso é o pior de todos, né? Viver na carne. A vida na carne, quando prevalece sobre a vida no espírito. Paulo, repreendendo a igreja de Corinto, falou: eu não posso falar certas coisas para vocês, porque vocês são carnais. Viver na carne. E era uma igreja cheia de pecado, cheia de carnalidade. E ele diz: carnalidade tal de cometer até incesto. Do filho dormir com a própria mãe. Marcas daquela igreja de Corinto, uma igreja de carnalidade. Outros exemplos de... Pastor, eu estou sem nada aqui, não tem relógio, não tem... Daqui a pouco dá 4 horas da tarde, nós estamos aqui. Não, né? Não, nós costumamos começar a roncar. Põe aquela plaquinha aqui no futebol, né? Nós ainda teríamos aqui exemplos de igrejas do Apocalipse. Nós estamos falando de Maranata, volta Senhor Jesus. O pastor Edmur pregou aqui na pregação dele sobre Apocalipse, né? Inclusive Apocalipse 1:3, bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras dessa profecia e guardam as coisas que está escrita no seu coração, porque o tempo está próximo. E eu decorei o texto que você pregou aqui. Fiz a lição de casa. Igreja de Éfeso, Apocalipse 2:4, foi uma igreja que abandonou o primeiro amor. Deus falando através do apóstolo João, repreendendo essas igrejas, chamadas 7 igrejas da Ásia. A igreja de Pérgamo tinha doutrinas falsas. A igreja de Tiatira diz que tolerava Jezabel e a corrupção espiritual. Tenho contra ti que tolera Jezabel. A igreja de Sardes, né, que tinha fama de rica, de viva, mas era morna. Perdão. Fama de viva, mas era morta. E a igreja de Laodiceia, que era morna, ele fala: porque não és quente nem frio, mas és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Igreja terrena. Está mais na terra do que no céu. A igreja tem que viver mais no céu do que na terra. A igreja é o único lugar que proporciona, irmãos, isso é maravilhoso. É o único lugar que proporciona experiências indescritíveis nesse mundo. Não tem. Quando um cego chega e é curado, quando um paralítico chega e é curado, quando uma pessoa que está num abismo de depressão, que não consegue levantar de uma cama, e apenas com um toque de Jesus, aquela depressão sai e vai embora, a pessoa se levanta em vida. É o lugar onde acontecem coisas que não tem dinheiro da porta para fora no mundo. Pessoas que são desenganadas por médico, o médico fala: ó, até aqui eu fui.
Eu não posso fazer mais nada, a medicina não pode fazer mais nada, não tem conhecimento suficiente, não tem equipamento suficiente, não tem medicamento suficiente. Acabou e Deus vai e cura, porque Ele ainda cura. Você crê nisso? Eu creio. Deus ainda cura, Deus ainda faz. E vai fazer para sempre, irmãos. Para sempre. Ele é o dono da igreja. Ele diz, em cima da tua declaração, eu construirei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno estão da porta da igreja para fora. Ela está no mundo, agindo em escala, nas sociedades, contra as pessoas, contra as famílias, nos governos. Mas ela não pode prevalecer contra a igreja do Senhor. Ela não pode. Quando a igreja estava sendo jogada a centenas, aos milhares no Império Romano, quando Nero dava risada porque jogava os cristãos para ser devorado pelos leões e ainda culpou os cristãos pelo incêndio de Roma, a igreja se fortalecia. E o bispo de Antioquia falou: eu quero também ser o trigo de Cristo moído na boca dos leões. Inácio de Antioquia, um dos pais da igreja. Outro aspecto que torna a igreja mais terrena do que celestial é o engano das riquezas. Nós vivemos já há algumas décadas esse engano chamado teologia da prosperidade. Eu não creio na teologia da prosperidade, mas eu creio na prosperidade através da teologia. Teologia da prosperidade é um engodo, é um engano. Ela promete o que Cristo não prometeu. Ela fala o que Cristo não falou a respeito de riquezas e a respeito de prosperidade. Jesus ensinou: não ajunteis tesouro na terra. Não ajuntem, é perda de tempo. A verdadeira riqueza não está no luxo. Pessoas muito ricas, a gente acompanha pelas redes sociais, jogadores de futebol, empresários, atores, atrizes, gente cheia da grana, a grana mesmo, coisa de bilhões, gente, não é dinheirinho que nem a gente está acostumado e conhece, não. Pessoas que pegam o seu jatinho particular aqui no seu aeroporto particular e vai para o outro aeroporto particular que ele tem na Europa, na Ásia, onde quer que seja, nos Emirados Árabes. Chega lá, ele vai para o hotel, para a cobertura, que ele é o dono daquela cobertura do hotel, e você vai imaginando essas coisas. Isso não traz felicidade, irmão. Não traz felicidade. Eu não gostaria de ser rico desse nível. Eu não gostaria. Não gostaria. Não trocaria o que Jesus me deu por esse tipo de coisa. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas ajunteis tesouro no céu. É muito melhor ajuntar tesouro no céu. É muito melhor estar falando com o seu próximo, com o seu vizinho. É muito melhor estar falando para o seu colega de trabalho: olha, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus pode te tirar dessa depressão, Jesus pode tirar o seu filho da droga. Basta você crer e dizer: sim, eu quero. Basta, porque se a pessoa também não disser, se ela não tiver uma iniciativa, não adianta. E se ajuntar tesouro no céu, é você ter o pão na sua mesa, como diz o Pai Nosso: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Hoje. E você pegar esse pão e ainda repartir com quem precisa. E se ajuntar tesouro no céu. É você procurar viver em santidade e viver em paz com todos os homens. Na medida no que depender de você, isso é juntar tesouro no céu. Eu fico às vezes pensando, não por orgulho ou por vaidade, das centenas de pessoas que eu preguei, tantos que eu conheço que aceitaram a Cristo. Eu vivi um tempo muito intenso na minha jornada cristã, desde o primeiro dia que eu aceitei a Cristo. Eu entendi que era preciso levar a mensagem do Evangelho e que pessoas aceitassem a Cristo. E eu fico pensando, naquele dia,
que eu chegar diante de Deus, talvez eu vou me surpreender. Deus vai falar assim, ó, tá vendo aquela pessoa que você pregou? Olha a multidão que virou. Né, pastor Edmundo? Você já pensou nisso? Que alegria, não vai ter alegria nenhuma nesse mundo que se compare a isso. Nós vamos estar cumprindo o que Jesus nos mandou fazer. Ide pelo mundo e pregar o evangelho. Você já pensou nisso? Você que está me ouvindo pela internet, você que é cristão, que vive uma vida cristã, se já falou para uma pessoa e alguém aceitou a Cristo e você viu a vida daquela pessoa transformada, nem que seja um. Eu não sei, a Bíblia fala em galardão. Eu não sei, na minha ignorância teológica, eu não sei exatamente o que é um galardão. Se vai ser algum tipo de recompensa que nós vamos ter lá em cima, se a casa, né, brinco, às vezes que a casa de um vai ser um casebrezinho, do outro vai ser uma mansão. Não sei se é assim, não consigo imaginar Deus fazendo diferença entre pessoas. Lá no céu, né, Ele não faz aqui na terra, né? Como é que vai fazer diferença? A verdadeira riqueza não está no luxo. Ela está em ter o pão de cada dia, como Jesus fala em Mateus 6,11. É dividir o pão com quem tem fome e sede, como Jesus fala em Mateus 25:35. E compartilhar a viva e eterna esperança de vida em Jesus Cristo. Às vezes está tão bom aqui nesse mundo que até nos esquecemos. Esquecemos que somos apenas passageiros nessa viagem. Somos só mensageiros a serviço do reino de Deus. Nós esquecemos disso às vezes, né? Às vezes agimos como Pedro, chega lá no monte lá e fala, Jesus está tão bom aqui, vamos fazer aqui um tabernáculo aqui para Moisés, um para Elias e outro para o Senhor, vamos ficar por aqui mesmo? Nós agimos da mesma forma, porque está tão bom às vezes, né? Está tão gostoso. O cristão não foi feito para viver. Escreva isso, irmão. Guarde isso e prega na tua parede. Não foi feito para viver numa zona de conforto. Eu sempre tive uma teoria comigo que a zona de conforto é o pior lugar para nós estarmos. Porque a gente fica tão inebriado com aquilo que a gente não consegue pensar, a gente não consegue raciocinar, a gente não consegue chegar um palmo à frente do nosso nariz. A zona de conforto é o pior lugar. Então a teologia da prosperidade, ela vai contra os ensinamentos bíblicos, porque ela ensina que você tem que ter riqueza, você tem que estar numa zona de conforto. O cristão tem que pensar nas coisas que são do alto, como diz o apóstolo Paulo. Viver e pensar nas coisas que são do alto. Mas está tão gostoso, né? Lutamos tanto para conseguir a nossa casa, pastor Edmundo. Lutamos tanto para ter o nosso carro, que é um dos melhores que roda pelas ruas. Lutamos tanto para ter um bom emprego ou uma boa empresa. E agora atingimos o clímax, pastor Fábio. Estamos no clímax desse mundo. E a gente viaja, que nem eu viajei para o Nordeste. Algumas viagens missionárias que eu fiz. Pessoas que não têm comida para pôr na mesa. Pessoas que não têm água limpa para tomar banho. Pessoas que não têm um hospital na cidade. Se alguém ficar doente, corre o risco de morrer. E eu vi casos de pessoas que morreram naquele lugar, porque não deu tempo do veículo chegar até a cidade mais próxima, um hospital mais próximo. Pessoas que estão sendo perseguidas neste momento, não têm essa liberdade de falar como eu vos falo aqui. Estão sendo perseguidas porque não pode falar do amor de Cristo. Como aquele jovem estava sendo acorrentado, algemado. E mesmo algemado, ele disse para aquela mulher, você precisa conhecer a Cristo. Você precisa ter intimidade com Jesus. Ele falou, não estou falando de religião. Você precisa aprender a viver com Jesus. Você precisa nascer de novo, como diz lá no Evangelho de João, como Jesus disse para Nicodemos, no capítulo 3. É nascer de novo, é ter vida com Cristo. Onde o Espírito Santo está, onde o Espírito Santo habita, milagres acontecem. Cura, libertação, transformação. Onde Jesus está,
milagres acontecem, as multidões seguiam a Jesus. Por onde quer que ele fosse, tinha multidão seguindo. Porque as pessoas sabiam que ele curava. Como aconteceu com a mulher do fluxo de sangue. Se eu apenas tocar a orla das vestes dele, se eu apenas tocar a orla das vestes dele, aquela mulher havia anos que sofria com aquela enfermidade, do seu fluxo de sangue. Diz que tinha gastado todos os seus recursos, todo o seu dinheiro, e a medicina da época não foi capaz de resolver. Se eu apenas tocar a orla das suas vestes, a multidão começa a apertar. Jesus fala assim: alguém me tocou. Os discípulos falam assim: é claro que alguém te tocou, está um vulco danado aqui, todo mundo espremendo, empurrando um ao outro aqui. Ele falou: não é disso que eu estou falando. Não é disso que eu estou falando. De mim saiu virtude. Não estou falando que as pessoas estão apertando, eu sei muito bem o que eu estou falando. De mim saiu virtude. E ele chama aquela mulher de filha. Bondade, graça, misericórdia, poder inexplicável, poder imensurável, poder extraordinário de Jesus. Gente, é muito gostoso quando você ora por uma pessoa. Eu tive a oportunidade algumas vezes de ressurreição, não, já orei para ressuscitar, não aconteceu, porque está nas mãos de Deus, né? Mas você orar por uma pessoa, ela está com uma enfermidade, e você pergunta: como é que você está? Ou você espera uns dias, a pessoa fala: acabou, não tem mais nada. Eu entrei na casa de uma mulher, uma vez ela era de uma determinada igreja, não vou falar o nome aqui, logo no início da minha conversão. E aí ela disse: já pedi oração várias vezes na igreja, o que você tem? Eu estou com problema na coluna aqui, não consigo ficar de pé, dói muita coluna, não sei o quê. Vamos orar que Deus vai curar. Sim, simples assim. Eu olhei para ela, falei: fica retinho e tal. Orei, ministrei. A mulher estava na cama. Falei: agora se levanta. Ela se levantou assim. Pô, eu não sinto mais nada. Eu falei: porque Deus cura. Deus ainda cura. Vamos para a cozinha, vou fazer um café para nós. Não tem nada nesse mundo, não tem dinheiro nesse mundo, não tem riqueza, não tem nenhum poder humano que se compara a isso. A essa alegria de saber que Jesus disse: eu vos dou o poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. O apóstolo Paulo, na ilha de Malta, veio uma cobra, picou a mão dele, ele chacoalhou a cobra, jogou a cobra para lá, não aconteceu nada. As pessoas dali, os curandeiros, ficaram olhando para ele, porque o que aconteceu? Esse cara deve ter alguma coisa especial, essa cobra é mortífera. O Espírito do Senhor, como Jesus disse lá no templo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, a curar os enfermos, a libertar os cativos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, onde o Espírito Santo está a um mover intenso do Senhor, e a igreja, ela é celestial. Eu me lembro, irmãos, o primeiro dia que eu cheguei na igreja, que eu entrei numa igreja evangélica, foi a Igreja Batista de São Paulo, onde foi a minha conversão, que eu cheguei mais tão quebrado, mais tão arrebentado, tão destruído, eu não tinha perspectiva, eu estava doente, que eu entrei, eu vi aquelas luzes acesas, igreja enorme, 700 pessoas, lotado, irmão, tinha dia que os bancos não aguentavam ficar, as pessoas ficavam em pé assim, do lado daquela igreja. E o louvor lá durava 2 horas, pastor Fábio. Era que nem na África o negócio lá, durava 4 horas o culto. E o povo não se cansava, acabava o culto, sabe o que dizia? Ia para frente conversar com o pastor. E minha mulher falava: vamos embora. Não, é tão gostoso ficar aqui. O pastor ficava ali, batendo papo. O povo não queria ir embora. E aquele louvor gostoso: a único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
Eram esses cânticos que cantavam na igreja. E aí chega uma criatura que nem eu lá, quebrado, destroçado. E era ministrado. Eu não via pessoas cantando, eu via anjos. E são anjos. Pastor Fábio, como sobe aqui, é um anjo do Senhor ministrando. Pastor Edmur, quando está pregando aqui, é o anjo da igreja que está ministrando. Falei, gente, que lugar lindo, que lugar maravilhoso. Tem um pedaço do céu na terra, eu não sabia. E eu não saí nunca mais. Eu queria saber todos os dias que tinha culto, eu queria saber onde tinha vigília, eu queria saber onde tinha reunião de oração, eu queria saber os grupos que saíam para o evangelismo, eu queria estar grudado com aquele povo o tempo todo. Porque você não quer mais desprender. Eu descobri que tem um pedaço do céu na terra, por que eu vou continuar na terra, pastor Fábio? A igreja é o pedaço do céu na terra. É o oásis onde jorra água viva, aquela água que Jesus falou para a mulher samaritana, lá em João 4, depois em João 7 vai falar dessa água. Se alguém crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. A igreja é esse oásis onde te dá água pura, água, a melhor água que tem no mundo, fresca, saudável, água para o sedento. A igreja é o corpo do vivo de Cristo, continuando a sua obra, como está em Atos 10, 38. 2000 anos se passaram da declaração de Pedro, e a igreja continua declarando: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Tu és o Cristo, o dono da igreja. Tu és o Cristo. A igreja não é de homens. Ah, mas porque o homem tal e tal e tal fez isso, a igreja não é dele, ele está iludido. Ele vai fazer por um tempo. Por um tempo. Se ele for um homem de Deus, Deus vai permitir que ele caia, vai passar por um processo, por um deserto, Deus vai levantar de novo. Se ele nunca foi de Deus, ele não vai se levantar. Porque eu creio que Deus pode restaurar pessoas caídas. Deus restaura. Acho que é Isaías que fala, ainda que cavem ao inferno, a minha mão os tirará dali. A igreja do Senhor, a igreja continua. Ela continua tendo um dono, independente do que quer que as pessoas acham que está errado na igreja. Para finalizar, nós precisamos, primeiro, buscar sermos cheios do Espírito. É o Espírito Santo que nos dá essa conexão, esse entendimento de que a igreja é o pedaço do céu na terra. E que o mesmo Deus continua agindo, continua realizando através de nós, através da sua igreja. Nós precisamos desfrutar da fonte, mas também repartir da água da vida. Nós encontramos a fonte. Eu ouvi uma frase essa semana que diz que o evangelho é um mendigo mostrando a outro mendigo onde tem pão. Nós somos mendigos, mas nós sabemos onde tem pão. Para mostrar ao outro mendigo onde está o pão. Para a humanidade caída. Temos o Espírito Santo para sermos sensíveis às dores do mundo. Não é achar que isso aqui está tudo tranquilo, está tão gostosinho, tão confortável, mas olhar para o lado e ver que a humanidade está perecendo sem Cristo. A humanidade está morrendo fisicamente e espiritualmente. A missão é levarmos o máximo de pessoa que nós pudermos, para naquele dia glorioso Jesus falar assim: valeu a pena. Valeu a pena, pastor Fábio. Valeu a pena as vidas que você ministrou, valeu a pena o seu sofrimento. Valeu a pena. É isso que eu anelo, irmãos, como cristão. Eu não estou me importando se eu vou ter um carro do ano, gostoso trabalhar, troquei o carro essa semana, né? E o resultado do nosso trabalho. Mas eu não estou me importando se eu vou ter um carro de 100 mil, de 200 mil, de 1 milhão. Vou morar num condomínio, numa casa de 10 milhões. Se for para eu esquecer quem eu sou, para que Deus me chamou, eu não quero. Eu não quero.
Não viver como quem está à beira da cachoeira morrendo de sede, mas beber profundamente da presença de Deus. O chamado é claro. Para não sermos uma igreja terrena, para sermos uma igreja celestial, viva no Espírito. A fonte está diante de nós. Quem beber dela jamais terá sede, como Jesus disse para a mulher samaritana. Quem beber dela jamais terá sede. Vamos ficar de pé? Vamos orar. Vai ter mais um louvor aqui com o anjo do Senhor, pastor Fábio. Senhor Deus e Pai, obrigado mais uma vez por esta palavra, pela tua igreja, Senhor. Queremos ter esse entendimento, Senhor, que a igreja, ela é do Senhor. A igreja é do Cristo, o Filho de Deus vivo, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Queremos crer que o Senhor continua o mesmo. O Senhor não mudou, o Senhor não muda, fazendo milagres, maravilhas nesse tempo, salvando, restaurando, dentro e fora da igreja, Senhor. Ministrando aos nossos corações, fortalecendo os teus servos, os pastores, os líderes, aqueles que têm um chamado no Senhor. Fortalecendo, dando entendimento, dando condições para suportar as lutas, para suportar as dores do dia a dia por causa do Evangelho. Abençoa o teu povo, Senhor. Edifica o teu povo nesta manhã, Senhor. Edifica a minha vida, Senhor. Que não nos percamos no meio das distrações do dia a dia, Senhor. Que não permita que as distrações nos afastemos do Senhor, da verdadeira identidade que nós temos no Senhor. Não permita, Senhor. Abençoa o teu povo, enche o teu povo nesta manhã, Espírito Santo. Enche o teu povo nesta manhã. Assim eu oro, em nome de Jesus. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, Jesus. Eis-nos aqui, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso para viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Pega as suas mãos e diga: Jesus, Jesus. Eis-me aqui, eis-me aqui. Vem sobre nós, Jesus. Oh, oh, oh. Eis-me aqui. Aplaude bem forte o nome desse Deus, Jesus, Jesus.
Glória a Deus, você foi abençoado? Sim. Amém. Quem está também nos assistindo, que Deus abençoe sua casa e sua família, em nome de Jesus. Estenda suas mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a graça do Filho de Deus, as doces consolações do Espírito Santo e o amor de Deus Pai esteja hoje e para sempre sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Terça-feira, reunião de oração, 20 horas aqui na igreja, e domingo, culto de Santa Ceia. Separe essa semana para um tempo de consagração e busca ao Senhor, e venha domingo celebrar o nome do Senhor e renovar o seu voto com Deus, em nome de Jesus.